Então vamos para a palavra. O tema da mensagem de hoje é Por Cristo, Go. Queremos ir por Cristo, queremos avançar em Cristo, queremos realmente viver o destino que Ele tem para nós. Mateus 28, versículo 19, a palavra de Deus diz: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nos chamou para essa vida onde Ele nos deu um caminho, uma direção, um sentido, um destino, nos enviou a várias oportunidades que estão presentes nas nossas vidas, em todo tempo, em todo lugar, e nós podemos viver essas oportunidades que Ele nos chama para amar, para manifestar a sua vida, para viver a sua verdade em todo tempo, em todo lugar que estivermos. E nós estamos em tempos de Pokémon Go, o tempo que realmente você sai pela rua, a galera está lá, né? Atravessando a rua, caindo nos lagos, passando perigo, em todo lugar que você passa, né, o frenesi, você vê as notícias no mundo todo. É uma daqueles momentos que algo entra em evidência, todo mundo começa a falar sobre isso, os memes são só sobre isso agora também. Esses dias, estava vendo lá no Instagram, tinha uma foto de uma mulher e estava escrito assim: vou me vestir de Pokémon para ver se alguém vem me capturar, né? Então toda hora você vê os memes, toda hora você vê as coisas que a galera está postando sobre isso. E o que é afinal esse Pokémon Go? Pokémon Go é a abreviação, o Pokémon, né, de Pocket Monster, ou monstro de bolso. E a história, né, como está nos filmes, na TV, nos mangás, os treinadores capturam os Pokémons com seus Pokébolas. E aí essa é a primeira parte, capturar os Pokémons é a primeira parte. Depois você pode treiná-los, eles vão se desenvolver, eles vão crescer, eles vão ter habilidades desenvolvidas. E aí nas cidades, nos lugares ao redor do mundo, vão ter os ginásios. As equipes são divididas. E quando você chega no ginásio, você pode, se você faz parte daquela equipe, você pode treinar o seu Pokémon, seus monstrinhos capturados no dia a dia. E aí, se você não faz parte, você pode entrar em guerra, você pode ir enfraquecendo o domínio daquele ginásio, até que você então conquista aquele espaço. É um jogo de realidade aumentada. Se você nunca ouviu falar em realidade aumentada, é quando você pega uma câmera, você está vendo aqui uma cadeira, você está vendo esse ambiente, o chão, a calçada, um jardim, e aí quando você coloca, há uma inserção de algo virtual no mundo real. A realidade aumentada é utilizada, por exemplo, em alguns lugares no mundo onde se vende apartamentos. Quando o apartamento não está decorado, você pode entrar e ver, por exemplo, aquele apartamento decorado, mesmo que não tenha nada. É algo virtual, não existe no mundo real, mas é trazido para o mundo real por meio de uma realidade chamada realidade aumentada. Para você que, assim, não sabe, nunca viu falar e tal, eu queria colocar na tela para você que não deu o trabalho, né, de instalar o joguinho. Está aí como funciona, e aí você pode acionar sua câmera dentro do mapa e você vê a realidade ali. Pode passar a próxima, está aí um monstrinho no jardim, onde alguém pode capturar. Então joga-se a bolinha, e aí quando acerta, aquele Pokémon, ele é então capturado. E aí assim, a galera está falando assim, que a expectativa do jogo é aquela de cima, né? Aquele movimento, aquela vida, é tão divertido. A realidade é essa de baixo aí. A galera, né, olhando para baixo, focado no seu smartphone e andando por aí. Eu não quero aqui fazer aquela menção, simplesmente hoje dizer assim, que absurdo, as pessoas estão perdendo as suas vidas, esse negócio é do demônio, o que está acontecendo com o nosso mundo? Eu não sou o pregador do Evangelho. O pregador do Evangelho, ele deve entregar boas notícias.
Então, eu não curto muito aquela abordagem onde as pessoas vêm, criticam, jogam uma bomba na sua cabeça e aí tudo, nada pode, e a gente não sabe do que nós somos a favor, quais são as oportunidades que nós temos para viver, qual é a proposta que nós temos aqui para falar. Eu quero utilizar desse frenesi, desse assunto que está em todo lugar, para trazer um pouco da realidade, da proposta que Cristo tem para você, no seu dia a dia, aonde você estiver. Então, antes de mais nada, eu quero realmente trazer um questionamento, uma pergunta: qual é o tempo em que nós estamos vivendo? Que tempo é esse onde nós estamos? Quais são os desafios e quais são as oportunidades? E nessa perspectiva eu quero utilizar da minha liberdade, quero utilizar desse ambiente onde nós temos liberdade de trazer a palavra de Deus e aplicá-la na nossa realidade do nosso dia a dia para repensar a nossa vida, para repensar como estamos vivendo. Nós precisamos responder essa pergunta: que mundo nós vivemos, que oportunidades nós temos, que desafios nós temos e como estamos vivendo e como podemos viver melhor. Cristo veio para dar vida e vida abundante, vida completa. Essa é uma realidade. João 10:10. E o diabo veio para quê? Para roubar a vida, para matar, roubar e destruir. E aí então, em João 10, a Bíblia fala que o bom pastor, ele está chamando pelas suas ovelhas. A Bíblia fala que a ovelha ouve a voz do seu pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, mas o ladrão veio para roubar vida, veio para tirar oportunidades, veio para roubar fases importantes da sua vida, conquistas que você pode ter. Então nós temos que estar atentos. Então esse tempo é, na verdade, um convite, uma reflexão, um repensar de como nós estamos vivendo. E agora então, nessa perspectiva, eu quero compartilhar 3 pontos na visão cristã, como nós podemos viver nele e repensar o nosso mundo Pokémon GO, né? Então, por Cristo, GO, vai encontrá-lo em todos os lugares. Por Cristo, vai encontrá-lo em todos os lugares. Olha o que está escrito em Romanos 1, versículo 19 e 20. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Em Romanos, o apóstolo Paulo, ele olha para o mundo, ele vê que as pessoas, ao invés de adorar o Deus vivo, fizeram para si ídolos, fizeram para si algo, e chamou esse algo de Deus, chamou esse algo de: você é o Senhor da minha vida, você não tem vida, você não é real, mas Deus, na verdade, ele não precisa, ele não tem a necessidade de ser servido para ser completo. Mas os seres humanos naquele tempo, em Roma, eles tinham escolhido fazer para si deuses de mentira, deuses que não poderiam salvá-los, ao invés de glorificar a Deus. Então Paulo fala assim: olha, os atributos de Deus, o seu eterno poder, eles são manifestos para todas as pessoas, em todos os lugares, em todo o tempo. Então nós somos indesculpáveis diante de Deus de não escolher adorá-lo, de não escolher reconhecer quem Ele é e as oportunidades que Ele tem para nós. De certa forma, o que Paulo está dizendo é: Deus está em todos os lugares da sua vida, em todo o tempo. Se você sair por aí procurando Deus nas oportunidades da sua vida, você vai encontrá-lo, você vai achá-lo, você vai poder reconhecê-lo. E a palavra de Deus fala aqui em Romanos que aqueles que não o reconheceram, Paulo chega a falar que eles escolheram anular o seu raciocínio, eles escolheram anular a sua capacidade reflexiva, a sua capacidade de escolher o melhor. Quantos creem que Deus te fez para escolher o melhor aqui? Então Deus te fez com uma mente muito capaz, com muitas possibilidades, com muitas oportunidades, e Ele quer que você o encontre, que você o adore,
Você tem uma vida, você tem dons, você tem talentos, você tem saúde, você tem capacidade, você tem oportunidades, você tem relacionamentos. Essa vida aqui na terra, ela é curta, ela é breve, ela passa tão rápido, e nós temos a vida de Deus em nós e temos a oportunidade de sairmos por aí manifestando a sua vida. Então, repensar, por exemplo, algo que todo mundo está fazendo, todo mundo está jogando, todo mundo está falando, é você repensar se você pode realmente dedicar a sua vida a algo dessa natureza. Se você pode perder tanto tempo assim, se você pode dedicar oportunidades à sua vida, será que é o melhor? Será que eu posso viver realmente dessa forma para encontrar o meu melhor? É desse jeito que eu vou chegar aonde eu realmente quero chegar? Então essas são algumas reflexões que eu quero trazer para você. Salmo 19:1. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. A palavra proclamação é como se fosse uma pregação. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento, a terra está pregando sobre quem Deus é, a grandeza de quem Ele é. E nós podemos nessa terra, com mapa ou sem mapa, com realidade aumentada da tecnologia ou não, nós podemos sair por aí e encontrar Deus. Mas nós podemos também escolher ficar caçando Pokémon. É a escolha de todo mundo, não é? É a escolha de todo mundo. Agora, eu sei que quando a gente vai falar, tem uma série de coisas, alguns alertas que têm sido dados. Por exemplo, a polícia da Austrália fez um alerta oficial para que, assim, uma coisa muito importante que ninguém sabe, né? Não atravessem a rua caçando Pokémon. Foi um alerta oficial. Como é uma coisa, assim, muito difícil de compreender, e aí, assim, é algo assim que quase ninguém sabe disso, ela falou que se você atravessar a rua distraído, olhando para o seu smartphone, pode ser perigoso. E o pior é que realmente pessoas têm pagado um preço caro por isso. Já aconteceram assaltos, algumas pessoas, alguns assaltantes fizeram algum mapeamento e descobriram, por exemplo, lugares mais ermos, lugares onde eles têm uma oportunidade de realizar um assalto, fazer uma abordagem ali ofensiva, e ali então, quando as pessoas estão andando ali perto, elas ficam só ali esperando, a pessoa vai caçar Pokémon e encontra o assaltante. Isso pode ser um perigo, e assim, esses alertas têm sido dados aí para o WhatsApp, tem a questão também da sua identidade, que está lá disponível para todos, tem a questão da sua segurança, tem toda essa questão que acaba, né, o Google, ele não pode mapear a sua casa, mas você pode mapear para ele. E quando você acerta os termos lá do compromisso, você está enviando essas imagens para o Google. E então você linka com a sua conta e você acaba então oferecendo essa possibilidade. Isso vai dizer a respeito de segurança, as crianças têm recebido esses alertas todos, então dentro dessa vulnerabilidade, sem contar que é um pouco meio estranho, né? Sair por aí caçando monstros, aí eu vou treinar os monstros, aí depois eu vou lutar com os monstros. Já tem muito monstro às vezes na nossa alma, né, gente? A gente já tem muita coisa para vencer, e aí assim, mais do que isso, mais do que pensar apenas, tem gente que fala assim, pastor, é só um joguinho, pega leve, não é? Vamos pegar leve, não é bem por aí, mas nós podemos refletir sobre isso, e eu digo isso não apenas com relação ao joguinho Pokémon GO, nós não vamos fazer dele aqui nosso alvo principal, e você vai sair daqui falando, não pode, não é esse o nosso alvo, mas o que domina você? O que pode te dominar? É uma boa ilustração que às vezes coisas tão pequenas, coisas tão assim, que não são dignas da nossa confiança, da nossa atenção, dominam a nossa vida, ganham o nosso tempo, faz com que a gente fique horas e horas e horas, e rouba o nosso tempo com o nosso filho, rouba o nosso tempo com a nossa família, rouba o nosso tempo com Deus, rouba a nossa oportunidade em um mundo que tem muitas coisas ruins, mas que podemos encontrar Deus em todos os lugares. Podemos encontrar Deus em todos os lugares. Então nós temos esse alerta em que nós podemos viver com Deus em todo tempo, em todo lugar, uma história maravilhosa. Você não foi chamado para capturar monstros, você foi chamado para capturar a presença de Deus. Oportunidades de Deus.
Sabe, uma reunião de negócios, um tempo no trânsito, um almoço em família, uma conversa com seu filho, uma conversa entre amigos, é uma oportunidade de capturar a presença de Deus. Oportunidades, por meio de relacionamentos, nós podemos viver grandes coisas, mas nós temos vivido em um mundo em que é muito válido fazer um alerta, que o mundo virtual tem aproximado pessoas de longe, mas tem distanciado pessoas de perto. Pessoas muito próximas, pessoas muito queridas, que nós podemos dar a nossa atenção, o nosso tempo, e nós temos perdido oportunidades, temos tido tempos tão preciosos que são roubados. Quantas vezes nós estamos almoçando focado nessa telinha? Quantas vezes nós estamos em casa, não falamos com nossos filhos, não observamos, não os vemos crescer, porque quando estamos no trabalho, estamos focados no trabalho. Quando estamos em casa, estamos fazendo diversas coisas que nos dominam e muitas vezes essa telinha está absorvendo todo o seu tempo. Então, é uma forma de você repensar. É tão interessante que os relacionamentos, eles podem, sim, trazer grandes coisas para nós. Um exemplo, ontem eu fui descobrir melhor a história do Luiz Fernando e da Andréia. Olha que interessante, solteiros aí, capturem, caçem as oportunidades que Deus tem para você. Um dia, o Baruque, cantor, foi lá para São José, tinha uma reunião de pastores, Luiz Fernando, organizador de evento, foi bater um papo com o Baruque. Aí o Baruque olhou para ele e falou assim: cara, você está solteiro? Não acredito. Quantos anos você tem? Não, vamos resolver esse negócio. E aí então Luiz Fernando, lá nos seus 36, 37 anos, estava solteiro, e ele falou assim: não, peraí, mandou uma mensagem, usou a tecnologia ao seu favor, para sua esposa. Falou: Rebeca, você tem aí, quais são as suas amigas solteiras? Na hora, instantaneamente, 4 fotos apareceram no celular do Baruque. Capturar as oportunidades, gente. As 4 fotos estavam lá, Luiz Fernando deu uma olhada e falou assim: essa aqui eu curto. Quase que ele falou: com essa é o caso. Aí, na hora, resposta, né? Seleção feita, essa foi a escolhida. Aí então, qual é o currículo dela? Aí o Baruque falou, pegou lá com a Rebeca, passou. E aí então, a Rebeca na hora: ei, tudo bem? Tem um amigo meu querendo te conhecer. Aí daqui a pouco, ela já foi direto ao ponto. Ela: esses negócios aí, não sei, né? Apresenta, não sei se dá certo, não sei se é isso. Final das contas, um pouco mais de 1 ano depois, na verdade menos de 1 ano depois, os dois estão casados. Hoje exatamente estão em Cancún, em lua de mel. Então, capturar oportunidades, relacionamentos, conversas. Às vezes você pode ter uma conversa, é aquela conversa naquele momento, aquela oportunidade de encontrar com alguém, se conectar com alguém, se expor para alguém, porque o Luiz Fernando tem que falar: não, realmente, eu estou solteiro e quero me casar. Às vezes os solteiros, às vezes as pessoas que estão com alguma necessidade ali, clara, que querem, têm sonhos, têm dificuldade de se expor. E nos relacionamentos a gente se expõe. No mundo virtual, às vezes a gente tem um pouco menos de receio de se expor, mas ele não pode dar tantas coisas assim como a realidade de Deus pode trazer para nós. Então ali, ele se expôs, teve uma conversa, e aquela conversa mudou a vida dele para sempre. Mudou o estado civil dele, não é? Então, você pode perder conversas que podem mudar a sua vida. Imagina a conversa de Jesus ali com Pedro, pescador. Ele na beira da praia, ele está andando, ele está pegando o seu peixe, e ele está ali, e Jesus para conversar, e ali focado do trabalho, ele poderia ter deixado que o trabalho dominasse, mas não, ele para ouvir Jesus. E quando ele para ouvir Jesus, ele deixa de ser pescador de peixe para ser um pescador de homens. Ele ganha um destino, ele ganha uma vida muito maior. Então a gente tem que repensar. Um vício mostra que você não domina mais o que você usava. Quando você está viciado, você não mais usa algo, mas aquilo usa você. Isso só pode ser positivo na sua experiência com Jesus. Só pode ser positivo quando você é usado por Deus. Só Jesus, Ele merece realmente toda essa entrega, toda essa confiança, toda essa atenção, toda essa dedicação. Então, assim, quando se torna um frenesi, quando todo mundo está falando, o jogo, no mesmo dia que foi lançado, ele teve 73 milhões de instalações.
Hoje, ele está entre os 10 mais utilizados no mundo inteiro. As ações da Nintendo, que já estava quase falindo, inclusive, agora, depois do jogo, aumentou em 36%. E isso mostra o quê? Que está todo mundo fazendo, todo mundo entre aspas. Muita gente está ligado, muita gente quer usufruir, então isso está capturando a atenção de muita gente. Isso é notícia de jornal. Eu falo aqui, todo mundo sabe o que é. Por exemplo, até então eu não sabia direito o que era Pokémon, né? Porque não foi da minha fase que eu vi e curti. A minha fase é meio assim, né? Se a gente falar, a gente se entrega muito, né? Mas a minha fase é de outra, né? Os Cavaleiros do Zodíaco, aqueles negócios lá. Mas aí depois vem todas aquelas histórias e os Pokémons, então eu nem sabia tanto, agora todo mundo volta a saber. Isso significa que isso está capturando o tempo, está capturando a atenção. Então tome cuidado. Eu estava pensando, é uma realidade aumentada que diminui a realidade da sua vida. Uma realidade aumentada que diminui a sua realidade, diminui a sua experiência no mundo real e aumenta a sua experiência no mundo que não vale. Né? Matrix só existe, que interfere na vida real daquela forma, né? Só se for uma ficção. Agora Deus tem o melhor para você, é aqui e agora, e é nessa semana, e é no seu trabalho, e é aonde você estiver, e tem oportunidades para que você possa encontrá-lo. Então não deixe que nada te domine, deixe ser capturado por Ele, se entregue completamente a Ele, e se lance completamente nele, e viva tudo que Ele tem para a sua vida e para a sua história. Amém? O pessoal está saindo para capturar o Pokémon e está sendo capturado pelos monstros da vida. Eu achei até interessante um vídeo que fizeram, que se chama A Vingança dos Pokémons, não é? As pessoas saem por aí para capturar. Olha o vídeo para você ver que interessante. As pessoas estão saindo para capturar e estão sendo capturadas. A brincadeira mostra, na verdade, a realidade do que está acontecendo por aí. Então vamos sair para ser capturado pela presença de Deus e para capturar a presença de Deus onde estivermos. 1 Coríntios 6,12, falando sobre a questão do vício, que te coloca vulnerável, que te coloca naquela situação de, ao invés de você usar algo, você passa a ser usado por algo. Por isso que o apóstolo Paulo faz esse alerta aqui aos Coríntios. 1 Coríntios 6,12. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Tudo me é permitido. Aqui não é um jogo de regras. Nós aqui como igreja não queremos entregar para você uma lista atualizada de pecados. Às vezes eu vou conversar com algumas pessoas que vieram de um contexto de muita religiosidade, e às vezes de um tempo que isso foi pior. Às vezes, uma vez eu estava conversando com meu tio, ele falava assim, não, na igreja que eu era quando era criança, tinha uma época que Coca-Cola era pecado. Aí depois atualizou, não, agora Coca-Cola não é mais pecado. Eu não quero que você entre nessa questão, você é inteligente, você tem a vida de Deus em você, e além da mente, você tem discernimento espiritual. E se você não percebe, você pode ter, recebendo Jesus, recebendo o Espírito Santo de Deus. E aí então Paulo está dizendo, olha,
Tudo é permitido para vocês, mas fiquem atentos. Nem tudo convém. Não se deixem ser dominados por nenhuma dessas coisas que você usa, que você faz. Você tem uma vida maior, que não pode ser dominada, não pode ser prendida, não pode ser limitada. Deus deu o universo, o ambiente, uma atmosfera ilimitada para você viver. É isso que Deus está falando. Você não pode ficar refém de algo, você não pode ficar vulnerável. Isso mostra, às vezes, a vulnerabilidade de idolatrar algo que não tem vida, de entregar a sua vida e perder fase da sua vida. Você fica vulnerável, porque talvez você não tenha conhecido, não tenha entregue, não esteja vivendo toda a plenitude da vida cristã que Deus tem para você. Eu gosto da frase do Billy Sunday, que fala que se não há alegria no seu cristianismo, na sua fé, na sua caminhada com Deus, então tem vazamento aí na sua caminhada com Deus, tem vazamento na sua fé, tem vazamento no seu cristianismo. Então, se você é pleno em Deus, você vai ter capacidade de escolher o melhor, porque liberdade, quantos amam ser livres aqui? É importante isso, não é? Liberdade não é você poder fazer todas as coisas, liberdade é você ter condições de escolher o melhor. Isso é liberdade. É você saber tudo que está ao seu dispor, ter vontade de fazer muitas coisas, mas você sabe exatamente o que te faz bem e sabe o que não te faz bem. Essa é a verdade que nós podemos ver a respeito da liberdade. Então, Jeremias 29, 12, 14. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. É tão interessante que o povo estava em pecado, sofrendo as consequências dos seus erros, estavam longe de Deus, em uma terra de exílio, mas exilado pelos seus próprios pecados, mas Deus fala assim, olha, mesmo que vocês estejam nessa condição, eu vou permitir que vocês me encontrem. Eu vou permitir que vocês me encontrem. Algumas pessoas até ficam chateadas, né, quando vê, fala, puxa, essa pessoa errou tanto, mas eu me guardei para não passar por isso, mas ela encontrou a Deus e está vivendo bem. Por que isso não aconteceu comigo? Mas na verdade nós celebramos essa verdade, que pela fé em Jesus, pela sua graça, nós podemos encontrá-lo, mesmo que tenhamos tido escolhas ruins lá atrás, e nós podemos viver para Ele, podemos experimentar de toda a vida e liberdade que Ele tem para nós. Então viva na realidade aumentada espiritual. Viva na realidade aumentada espiritual. Eu queria colocar uma cena aí de realidade aumentada que está no multimídia. Olha aí, uma pessoa entrando na casa e nos seus smartphones estão vendo aí, nos seus tablets, uma realidade de como poderia ser. Agora imagina você entrar assim no seu trabalho. Você vai colocar um dispositivo de realidade aumentada espiritual. Aí você vai ver o seu chefe, vai ver ele transformado por Jesus. Aí você vai ver os cargos daquela empresa, você vai ver aonde Deus vai te colocar naquele lugar. Você vai ver uma pessoa que está sofrendo, e você vai pensar, como eu posso abençoar essa pessoa? O que vai acontecer quando o poder de Deus vier sobre a vida dessa pessoa? Você está passando por um momento difícil, de dor, você está passando por um momento de vazio, de solidão, e você então vai colocar a realidade aumentada espiritual, e você vai ver o poder de Deus invadindo a sua vida, você vai agir pela fé, a fé é a sua realidade aumentada, é nessa perspectiva que você pode viver. Não veja nada na sua vida sem perceber o que Deus tem para você em todo tempo, em todo lugar. Então eu não estou aqui dizendo apenas para você, não seja capturado por um joguinho que vai roubar uma fase da sua vida, mas eu estou dizendo, tem uma oportunidade de vida pela fé, onde você pode capturar muitas oportunidades daquilo que Deus tem para você, e essa oportunidade é ver pela fé. Veja o seu casamento pela fé, veja a enfermidade que você está tendo pela fé, você vai ser curado em nome de Jesus, amém? No céu não tem doença, e Jesus nos ensinou a trazer a realidade do céu para a terra, é a realidade aumentada da fé. Ele fala, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Então eu vou ver aqui como Jesus quer que eu veja, como eu viva. Essa é a oportunidade da fé cristã, tornar acessível a manifestação de Deus permanentemente na sua vida. Essa foi a obra de Cristo.
As aparições de Deus, as epifanias de Deus no Velho Testamento eram pontuais, eram visitas, mas Jesus, Ele colocou a presença de Deus, algo permanente para você, por meio da cruz. Agora você pode viver nessa realidade espiritual aumentada. Segundo, por Cristo, vá e seja marcado por Ele para sempre. Vá e seja marcado por Ele para sempre. 1 João 1:4, olha João, discípulo de Jesus, evangelista, falando o que aconteceu no seu encontro com Cristo, no seu encontro decisivo com Jesus. Ele fala o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Amém? João está falando, olha, o que nós vimos, o que nós experimentamos, o que nós vivenciamos, marcou nossa vida de tal forma que nós não vamos viver mais do mesmo jeito. E eu tenho que transmitir o que eu recebi para você. A sua vida transmite algo de bom? Na sua casa, no seu trabalho, você transmite algo de bom? Às vezes numa conversa, você transmite esperança, você transmite fé, ou você chega e se a conversa é ruim, você fica ruim também. Se você chega e o ambiente é ruim, você fica down também. Esse ambiente é tão difícil. Talvez isso tenha acontecido porque isso reflete o que marca você. Entendeu? Se eu sou marcado por Cristo, eu vou revelar as marcas dele onde eu estiver. Amém? João está falando isso, nós fomos marcados por Cristo. Não podemos falar de outra coisa, não podemos falar de outra realidade, não podemos viver em outro mundo de outra forma. Nós vivemos para transmitir quem Ele é, porque se fizermos isso, a alegria de vocês vai ser completa. Olha, onde eu chego eu transformo o ambiente, e nós estamos vendo o que está marcando a vida das pessoas no nosso dia a dia. Relacionamentos efêmeros, relacionamentos superficiais, sabe? Tempo perdido o tempo todo. Não é só no Pokémon GO, é também nas redes sociais, é também nas séries do Netflix, que as pessoas não estão usando as séries estão usando as pessoas. Captura as pessoas por todo final de semana, captura as pessoas por todo o tempo livre, e as pessoas às vezes estão no outro dia, frequentam lugares, dormem tarde, sofrendo em relacionamentos, e às vezes sem ter vida para liberar onde estão. Isso significa que estamos sendo marcados por experiências que não são as experiências que Deus tem para nós. Seja marcado pela presença de Deus. Revele essas marcas aonde você estiver. Isso muda o mundo, isso muda o seu jeito de viver. A gente percebe, por exemplo, que Jacó, quando ele teve um encontro decisivo com Deus, ele sai ali do Val de Jaboque, ele sai ali daquele ambiente, e ele então teve uma experiência com Deus, está lá em Gênesis 32, e ele dá aquele nome, dá aquele lugar o nome de Peniel. E aí então, porque ele fala que ele teve um encontro com Deus, a sua vida foi marcada para sempre. Porque ele foi marcado por Deus, o que acontece? Ele recebe um novo nome, de enganador, de alguém que era, outra palavra, usurpador, alguém que não era confiável, que não tinha caráter, que tinha uma marca negativa. Ele sai com o nome ali de Israel, aquele que vence com Deus. Ele também sai caminhando diferente, a sua caminhada agora é de dependência a Deus. E a palavra de Deus também fala que depois ele se encontra com seu irmão Esaú, que ele não conversava há muitos anos, que ele tinha medo de encontrá-lo, porque o seu irmão poderia matá-lo. E ele, ao encontrar com aquele irmão, ele então perdoa. E a Bíblia fala que quando eles se olham, eles falam um para o outro, ver a sua face é como ver a face de Deus. Isso acontece quando nós somos marcados por Deus. Nós olhamos para as pessoas e vemos a face de Deus. Jacó saiu com marcas nos seus relacionamentos. Agora vamos ver, por exemplo, quais são marcas de um jogo como esse? Distração, perda de tempo, vulnerabilidade, ou seja, essa questão de estar andando por aí, assaltos, acidentes, localização compartilhada, e os termos de uso que a maioria das pessoas não leem, distanciamento relacional, alienação,
reduz o muito amplo que você tem a um joguinho, e também, por que não dizer, a esquisitice, não é? Então marcas, às vezes, de estar totalmente absorvido por um aplicativo, por algo que está roubando o seu tempo. E quais são as marcas de um encontro decisivo com Deus? A sua identidade é restaurada. Amém? Se você tem um novo nome, uma nova história. Você tem relacionamentos transformados. O seu medo e a sua insegurança que te travam são vencidos. Receba essa presença de Deus que faz você ser os seus medos hoje, que te dá um novo nome, te dá uma nova identidade nele. Também sentido e propósito para a sua vida. Eu estou saindo, estou me movendo, estou buscando oportunidades, estou buscando ver as realidades do meu mundo o tempo todo, sim, mas eu não estou desperdiçando a minha vida, estou guardando a minha vida para a vida eterna, estou conquistando, estou mudando o mundo, está valendo a pena viver. Cada dia eu estou vivendo um dia com Jesus e isso tem alegrado a minha vida. Eu vejo um destino sendo alcançado, eu vejo a minha vida tendo sentido. Isso é marca de um encontro com Deus, destino elevado, vida relevante, amor em ação o tempo todo. Essas são marcas de um encontro com Deus, amém? Então, quais são as marcas que você tem espalhado? Se você está espalhando, por exemplo, distração, vulnerabilidade, distanciamento relacional, significa que você tem sido marcado, se permitido ser marcado, por outros encontros da sua vida, que não são a presença de Deus. Talvez você tenha que rever a dose, entendeu? Quanto tempo eu tenho dedicado para essas distrações? E qual tempo eu tenho dedicado a Deus? E quando você revê, quando você dá atenção ao que você tem que dar atenção, tudo muda na sua vida, tudo muda na sua história, e você vai sair com as marcas de Cristo. E por último, por Cristo Go, vá e viva na atmosfera sobrenatural. Vá e viva na atmosfera sobrenatural. Vamos ler aqui, a palavra de Deus fala quando Elias se encontra com Eliseu, e tem um momento que ele então é levado, e a palavra de Deus fala, Elias é levado, e então Eliseu fica com a porção dobrada do espírito profético de Elias, ele é marcado pelo sobrenatural, e o texto diz, quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as suas próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou, onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindo de Jericó, viram isso, disseram, o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. 2 Reis, capítulo 2, versículos 12 a 15. Aqui nós vemos que Deus ele vai capturar Eliseu. Eliseu está tentando capturar, tentando caçar oportunidades para viver o melhor de Deus. Como? No seu relacionamento com Elias. Ele viu um mentor. Não foi assim, algo virtual que o mentoreou, foi uma pessoa que representava a profecia, representava a revelação de Deus. Tem relacionamentos, tem instituições de Deus na terra que revelam essas oportunidades de encontrarmos a Deus. E aí então quando ele se encontra com Deus, se ele tem essa experiência com Elias, a palavra de Deus fala que ele sai dali realizando milagres. É interessante que o primeiro milagre foi uma afirmação de fé para ele mesmo, não é? Quem viu? Ele. Ele está ali, ele chega e para e fala assim, Senhor, o Senhor levou Elias, se o Senhor levou, o Senhor tem o melhor, e agora o melhor é eu viver sem ele nesse momento da minha vida. Mas se é o melhor, e se havia uma promessa, qual que é a certeza de que realmente algo aconteceu de novo, eu estou vivendo o melhor de Deus? A palavra de Deus então mostra que Eliseu, ele vivencia um milagre, que reafirma a sua fé, que reafirma a sua experiência, a sua força, a sua confiança, experiências pessoais com Deus, que depois se movem e tocam o seu dia a dia, e muitos milagres são realizados por meio de Eliseu. Até depois de morto, os ossos dele, quando acontece ali no túmulo de Eliseu, alguém é ressuscitado por tocar no lugar onde estavam os ossos de Eliseu. Tamanho poder que foi liberado por meio da vida dele, tamanha honra, o legado que Deus quis honrar
por meio de uma vida no sobrenatural. Eu quero te dizer uma coisa, sabe quando eu fico vendo essas coisas? Eu não quero condenar ninguém aqui hoje. Você não veio aqui para sair se sentindo culpado. Quando eu vejo, por exemplo, que milhões de pessoas ao redor do mundo estão capturados aqui, numa necessidade de experiência virtual, quando eu vejo que baladas no mundo inteiro estão cheias, quando eu vejo que todas as cidades do mundo lidam com uma luta como a realidade do crack, como a realidade das drogas, como a realidade do álcool, quantas pessoas são seduzidas por um caminho de criminalidade, quantas pessoas são seduzidas em tantas outras coisas que roubam a vida. Sabe o que isso revela? Isso revela que tem muita fome e muita sede de Deus no mundo. Sede por relevância, sede por experiências, vontade de viver algo mais. Esse anseio no virtual é um anseio, na verdade, por algo mais na vida real. Então Deus está te chamando, mova-se, go, dessa vida que você tem hoje. Se você está no virtual, vá do virtual para o sobrenatural. Se você está nessa realidade buscando algo novo, não sei em qual experiência que você tem, vá do seu mundo físico limitado e conheça a atmosfera do sobrenatural de Deus para você. Foi isso que aconteceu com Eliseu. Ele estava no seu trabalho no dia a dia. Passa alguém ali, joga um manto sobre ele, ele entende que tem um convite para viver o sobrenatural. E ele então dá ouvidos, ele caminha junto com Eliseu, e ele então é absorvido, ele crê, ele dá crédito, e ele começa a viver no sobrenatural. Sabe, na verdade, ativar o sobrenatural na sua vida é simplesmente reconhecer a sua identidade. Reconhecer sua identidade. Por quê? Porque há uma verdade sobrenatural na sua vida. Lá em Atos 17, por exemplo, quando Paulo está indignado, que Atenas está cheia de ídolos, e havia até um templo ao Deus desconhecido, um lugar que enviava novidades para o mundo todo, talvez o Vale do Silício da época, onde a tecnologia era enviada para o mundo, onde muitos pensadores habitavam aquela região, e ele, quando vê um lugar de pessoas tão inteligentes e tão capazes, um lugar como São Paulo, um lugar como Nova York, um lugar como Berlim, um lugar de grandes metrópoles, onde o conhecimento é disseminado para o mundo todo, e ali ele vê vários ídolos, tanto conhecimento, mas as pessoas estão limitando a sua vida a isso. Será que eles acham, Paulo começa a falar, será que vocês acham que esses ídolos, será que Deus, ele precisa ser servido? Será que Deus, ele pode ser carregado dessa forma? E ele fala, Deus derramou a vida sobre todos, e de um só fez todos os homens, e determinou todos os lugares da terra, onde eles haveriam de habitar. Talvez ele tenha feito isso, para que tateando, eles pudessem encontrá-lo, ainda que ele não esteja longe de nenhum de nós. Paulo está dizendo, toda essa sede, tudo o que acontece ao redor do mundo, venham, provem do Senhor, Ele está perto de vocês, Ele que é o dono da vida. Não deixe que algo que não pode fazer nada por você ganhe toda a sua atenção e toda a sua vida. Então, ele começa a falar, nele nos movemos e existimos. Ele ainda para e fala, olha, Deus não levou em consideração o tempo da ignorância de vocês, mas hoje convida a todos para adorá-lo. Amém? É o convite, Deus se revelando, Deus convidando. Assim como está em Isaías 55, o profeta dizendo, ele fala, venham todos, provem, comam, bebam, sem dinheiro, venham, porque vocês agora podem beber gratuitamente do rio da vida, do pão da vida. Você pode hoje experimentar gratuitamente, você pode hoje experimentar completamente a realidade sobrenatural que há em Cristo Jesus. Você tem uma realidade sobrenatural, você foi chamado para ser filho de Deus, com todas as possibilidades do seu Deus que pode todas as coisas, com todas as possibilidades do seu Deus que tem grandes coisas para você. Não, a gente não pode continuar vivendo por aí, caçando monstrinho que não pode fazer nada por nós, tanto no joguinho quanto na vida real. Tem gente nos relacionamentos, está caçando monstrinho, logo percebo, não é? Tem gente que lá no trabalho, tem tanta oportunidade para ir adiante, está caçando monstrinho, está caçando problema, sabe? Nos relacionamentos, caçando monstrinho o tempo todo. Quando você é cheio da presença de Deus, você deixa de ser um realizador de problemas, e você passa
a construir a história, ser um transformador de vidas, um mudador do mundo. Aquele que anda e que você então começa com a vida poderosa de Deus, liberar vida por onde você passa. Você é livre, faça uso da sua liberdade em Cristo Jesus. Viva tudo que Deus tem para você, para a sua vida e para a sua história. Sabe, Deus não quer apenas fazer algo de bom na sua vida. Ele deseja trazer você para uma nova realidade. Ele não apenas quer te dar a salvação, Ele quer trazer você para uma realidade onde tudo é possível pela fé. Sabe, o mundo, as pessoas estão com sede no mundo virtual, e Deus está querendo trazer você para um mundo, para uma realidade, onde você vai trazer realidades do sobrenatural, tocar o seu casamento, tocar a sua jornada aqui na terra, tocar as suas emoções, tocar as suas dores e viver a sua restauração. Essa sede pode ser saciada em Jesus. Essa sede pode ser saciada no Filho de Deus, na vida plena no Espírito Santo. O Filho de Deus se tornou o Filho do homem, para que o Filho do homem se tornasse Filho de Deus. Ele fez a transição para você, para que você pudesse, por meio de uma oração, por meio de uma entrega, por meio de um coração rendido a Deus, por meio de uma humildade, onde você reconhece: eu preciso de Deus, e eu creio que Ele é o Salvador do mundo, por meio de Cristo, e eu me reconcilio com Ele, aceitando o que Cristo fez por mim, e eu quero. Então você está ativando essa atmosfera de Deus para a sua vida, para a sua história, e nós temos essa oportunidade de, após a salvação, continuar trazendo essa realidade por meio da fé. Toda a nossa vida pode ser sempre remontada, remoldada, reconstruída, e o sobrenatural pode ser ativado, e a plenitude pode ser alcançada, uma vez mais, de uma forma mais poderosa, na nossa realidade em que estamos. Deus buscou você, amou você, se entregou por você, Ele quem te caçou primeiro, e hoje você pode encontrá-lo. Você pode sair desse negócio que te faz ficar olhando para baixo, para que você possa olhar para cima, e ver todo o horizonte de Deus para você, e olhar para os lados, onde tem pessoas importantes que Deus colocou à sua volta. Tem igreja, tem discipulado, tem células, tem 30 semanas, tem família que Deus te deu, e você pode experimentar. Não fique andando por aí olhando para baixo. Deus te fez para olhar para cima. Deus te fez para olhar para cima e ver o horizonte que Ele tem para você e para a sua história. E Deus então Ele se permite ser encontrado. 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Vamos encontrar Deus, vamos encontrá-lo para essa semana, para a sua vida, para uma nova história para você.